Uma vez me fizeram essa pergunta e eu respondi resiliência. Então eu acho que é uma palavra boa para poder definir. Considerando que é tão difícil a gente definir uma trajetória numa palavra, porque tem tanta coisa envolvida, tanta gente envolvida que nos ajuda tanto nessa caminhada. Mas acho que resiliência é uma boa palavra. Olha, paciência, diálogo, acho que parar um pouco para poder pensar, fazer planejamento, de fato entender tudo que está em volta daquele projeto, não só um número frio, mas as pessoas que estão dentro do projeto ou que vão ser afetadas por aquele projeto. Então, acho que o fato de você conseguir entender não só o projeto frio em si, o papel, mas tudo que está em volta dele é essencial para a gente conseguir ter um bom resultado. E aí isso envolve o time, de você envolver, de ter um time motivado, que é o que a gente tem aqui na secretaria. É você entender as pessoas que vão ser impactadas, de ir lá, de conversar, de olhar no olho, de pegar na mão. Acho que essa parte socioemocional, ela é muito importante, é algo que a gente sempre tenta colocar muito, inclusive à frente aqui. Porque a gente só tem conseguido alcançar os resultados que a gente conseguiu olhando para trás, olhando esses 3 anos e meio que a gente está aqui na secretaria, porque a gente teve esse cuidado com as pessoas. Então a parte social ela é muito importante, ela faz toda a diferença e ela é norte para a nossa atuação. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre, minha vida inteira. E sempre tive curiosidade em relação a vários temas. Comecei estudando engenharia, 1 ano depois direito, depois estudei contabilidade. E quando eu estava no finalzinho do meu curso de engenharia, depois de ter passado por várias áreas da própria engenharia, parte de geotecnia, de projetos, que foi o meu projeto final, meu PIBIC no CNPq, o projeto de científico, foi na parte de solos. Enfim, consegui explorar um pouquinho de cada coisa e me veio uma necessidade pessoal, profissional, acadêmica, de ir para o rumo de recursos hídricos. E eu sempre pensava, poxa, esse é o tema do presente e do futuro. E porque sem água a gente não vive. Então toda essa discussão de escassez, tudo isso demanda um conhecimento técnico, científico, como a gente faz aqui com muito embasamento em dados, em evidências e cada vez mais em fortalecimento. Fortalecimento institucional, como a gente está fazendo um concurso agora para SP Águas, uma agência que a gente criou no nosso mandato, exatamente para a gente conseguir conciliar essa questão do técnico, da capacitação das pessoas com a necessidade de gestão. Então a gestão ela está em volta de tudo isso e ela necessita de conhecimento técnico. Então isso me ajuda muito, com certeza. Isso nos ajuda a ter embasamento para a gente tomar as melhores decisões. Então todas as políticas que a gente faz aqui no estado de São Paulo e aqui na secretaria, a gente está olhando o curto, médio e longo prazo. Então a nossa estratégia climática, plano de recursos hídricos, plano de adaptação e resiliência, tudo mirando 2050 com ações já. Mas são ações já que a gente tem esse planejamento em volta com muita base técnica, porque é isso que dá certo, é o que vem dando certo aqui. Eu me considero uma pessoa realista e que acredita. Eu acredito muito. Acredito em Deus, tenho muita fé, muita fé. Acredito que as pessoas, quando querem, quando se apoiam, elas fazem a diferença. Então eu tenho essa crença muito em mim, foi algo que minha mãe me criou desse jeito, a minha família me criou assim. Então eu acredito que a gente consegue fazer o impossível virar possível, como diz nosso governador. E é por isso que tantos projetos que tantas pessoas falavam que eram impossíveis, a gente está tirando do papel. Acho que muito por coragem, por planejamento, disciplina e por acreditar. Acreditar em Deus, acreditar nas pessoas. Foram uma série de decisões que a gente teve que tomar ao longo do processo e são decisões complexas, certamente por conta do tema. Saneamento é o tema mais complexo
no mundo da infraestrutura, do meio ambiente, dadas as competências que envolvem muitos municípios, o Estado, a lógica de governança que aqui no estado de São Paulo a gente efetivou e tem visto muito essa eficiência na prática. Claro, tem uma série de desafios, mas como a gente tomou boas decisões lá atrás e decisões que passaram muito pela colaboração. Então, acho que esse é um ponto essencial de falar desse processo. Foi um processo extremamente colaborativo. Então, como o saneamento, ele passa pelas cidades, ele está na vida das pessoas, é água, né, que a gente está falando, é tratamento de esgoto. Então, é saúde, é uma coisa que afeta a vida das pessoas diariamente. E isso mexe também com os rios. Os rios passam por várias cidades, passam por várias comunidades. Tem os comitês de bacias, que são muito importantes, porque a gente tem que entender como é que eles funcionam para a gente ter uma boa prestação do serviço. Então, tem uma série de complexidades que como é que a gente avançou? A gente fez um processo muito dialogado, era todos os dias conversando com todos os atores, com todos os prefeitos, sociedade civil, fazendo uma governança que hoje a gente tem um conselho que se reúne periodicamente para tomar decisões, para continuar, para olhar o que precisa melhorar. E aí por isso que a gente vê, por exemplo, um aumento de investimentos muito substancial, 151% só no primeiro ano. Então, uma concessionária que investia 4, 5 bi, hoje investe 15, 20 bi, que a gente tinha no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, 3 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto. Em um ano passaram a ter. Então, cidades como Francisco Morato, Caieiras, Cajamar, que tinham 0% de tratamento em 2022. Guarulhos, 1%. Em 2019, 1.400.000 pessoas. Agora já estão chegando a 45%, 50%, 60%. Por quê? Porque essas decisões foram tomadas com base em estudo, com base científica, com base em muito diálogo. E isso hoje a gente vê uma diferença muito grande. E também decisões que nos permitiram proteger pessoas que são mais vulneráveis. Então, quando a gente decidiu, por exemplo, criar o Fundo de Apoio à Universalização aqui no estado de São Paulo, foi muito em virtude desse estudo de ver, poxa, o que está acontecendo em alguns projetos do mundo? O que deu certo, o que deu errado? Então, quando a gente vê um aumento de investimentos, a tarifa normalmente acompanha. Então, o que eu vou fazer aqui no estado de São Paulo, que é inovador? Vou criar um fundo em que todo o lucro do estado que permanece na empresa, a gente tem 18%, né? A gente abaixou de 50% para 18% para dar mais eficiência, para dar mais celeridade. E esses 18%, todo o lucro que a gente tem, a gente coloca nesse fundo. E o que a gente faz com isso? A gente subsidia a tarifa de quem mais precisa. Dá mais desconto, até 78%, o maior programa de tarifa social do Brasil, que está chegando a 5,5 milhões de pessoas impactadas. Porque exatamente a gente tomou decisões complexas, mas com base científica e com muito diálogo. As divergências são boas, elas nos ajudam a crescer, a avançar. É claro, você precisa ter método, precisa ter planejamento, diretriz, técnica. Então, o que eu vejo? Porque quando você explica, quando você senta, quando você fala, quando você mostra dados, coloca informações técnicas, as pessoas tendem a entender e tendem a, não vou dizer concordar, mas há um entendimento de que a premissa é boa, é correta e a gente precisa caminhar. E aí, quando você tem esse diálogo, e a gente sempre faz isso muito nos nossos projetos. Esse da Sabesp, nunca se teve tanta audiência, tanta consulta pública num projeto. E eu fui em todas, a gente abriu o prazo de consulta pública para todo mundo opinar em relação aos documentos, foram feitas 8 audiências, em cada uma das regiões, que depois a gente até transformou em comitês técnicos, que hoje é muito bom para a gente ver as especificidades do estado de São Paulo, e isso é muito relevante da gente observar. Então, eu tenho uma atuação no Vale do Ribeira, que é um local que tem muita área rural, necessariamente diferente do que eu tenho na Baixada Santista, em 9 municípios, que eu tenho um desafio de palafita. Aqui na região metropolitana de São Paulo, eu tenho desafios com favelas, por exemplo, que eu não tenho no oeste, no interior, que aí também volta a questão das áreas rurais.
E para cada um desses desafios tem o endereçamento correto no contrato, na regulação, e isso a gente consegue explicar, dialogar. Então eu diria que as divergências, as críticas, elas são boas e a gente gosta de uma forma a ser construtivo. Então eu sempre falo isso, o diálogo é muito bom, a abertura, a transparência é muito importante. Tudo que a gente faz aqui no Estado de São Paulo, aqui na Secretaria, a gente tem uma transparência enorme. E eu falo, mandem críticas, sugestões, recomendações, porque isso para nós é muito bom para a gente melhorar. E a gente está aqui para melhorar, é claro. Uma liderança com esse embasamento que eu comentei técnico, com diálogo, com o entendimento de que a gente precisa caminhar, a gente precisa avançar, a gente precisa de todo mundo junto para a gente conseguir dar passos. O Brasil ele tem uma potencialidade gigantesca. O estado de São Paulo é muito pujante, a gente vê isso, a gente fala em questão de energia limpa, que o mundo inteiro discute, que os países da OCDE têm uma média de 13% de matriz limpa, matriz renovável, nós estamos chegando a 59%. Então a gente precisa falar disso, precisa ter orgulho disso. E precisa, sim, cada vez avançar mais. A gente tem uma série de potencialidades aqui que, com planejamento, com lideranças que enxerguem plano, e plano mesmo, para fazer a diferença na vida das pessoas. Não é plano pessoal, é plano coletivo, que olha as pessoas, que olha o social, que entende o que cada um está precisando, que fala com as famílias, que vai em campo, que traz as necessidades e mostra planejamento. Isso é uma liderança que faz diferença. Isso é uma liderança que é reconhecida pelas pessoas. É uma coisa que eu vejo no nosso governador e que ele tem tanto a parte política quanto a técnica para poder fazer esse embasamento, esse planejamento com ações de curto, médio e longo prazo para deixar legado na vida das pessoas. Tem projetos que a gente faz, que a gente está fazendo aqui, que nem no segundo mandato a gente vai ver, provavelmente. Se você for considerar o trem intercidades para Campinas, o túnel Santos-Guarujá, uma série os investimentos da Sabesp até 2060, claro, a gente puxou a universalização até 2029, 4 anos antes, por conta das externalidades positivas. E a gente quer ver isso acontecer, isso vai acontecer. Mas eu preciso fazer agora. Então a liderança é uma liderança, como do nosso governador, que olha projetos que perpassam governos, que têm que ser feitos agora para dar resultado, muitas vezes, daqui vários anos. Então é deixar legado para as pessoas, é pensar nas pessoas e fazer o que tiver que ser feito. Vá em frente, continue, vai dar certo, tenha coragem, estude, converse, continue no caminho da gente sempre, acho que ter um brilho no olhar de fazer a diferença, sabe? Eu acho que isso é muito importante e eu acho que a gente cada vez mais tem que trazer pessoas para acreditar, sabe? Acreditar que elas conseguem, acreditar que é possível mudar realidades, porque muitas vezes acho que as pessoas ficam um pouco descrentes de realidades e de que a gente pode fazer política pública que impacta. Tem muito desafio que a gente não resolve do dia para a noite, porque está aí de muito tempo, muitos anos. A gente fala com todo mundo, traz, ouve, entende e faz. E aí é algo que eu não tenho dúvida, que daqui a uns anos as pessoas vão sentir a diferença do saneamento, da universalização, de um Tietê mais limpo, 54%, pelo que a gente está fazendo as contas até 2029, não só do Tietê em si, mas dos seus afluentes, de uma balneabilidade melhor nas praias. Então, isso tudo são desafios que a gente teve a coragem de enfrentar. Então, se eu olhasse para mim lá atrás, eu falaria, tenha coragem e faça isso que você está fazendo, porque vai dar certo. E claro, continue, porque apesar dos desafios, a gente precisa superar. E a gente supera com planejamento, com disciplina, com determinação. Então, acho que essas palavras são importantes para nós mesmos e para quem está vindo aí, que a gente precisa dessa nova geração. Como uma pessoa que quer fazer,
quer fazer a diferença, quer fazer com qualidade e de forma conjunta, ouvindo, conversando e fazendo a diferença. Claro, a gente tem vários desafios, como eu comentei, mas eu acredito muito que quando a gente planeja, quando a gente tem time, então gostaria de ser lembrada não só eu, mas com o meu time. Acho que isso é importante. Então são várias pessoas que fazem. Várias pessoas que fazem a diferença e que tem que ser lembradas. Eu acho que o time é importante, né? Então a lembrança do time talvez seja muito mais importante do que a lembrança da Natália. E aí, isso para mim já é suficiente, sabe? Se a gente conseguir lembrar dos projetos, disso dando certo, de um Tietê mais limpo, de uma drenagem mais bem feita, de ter, apesar das chuvas, uma melhoria na qualidade da vida das pessoas, que é complexo também, enfim. Isso já, para mim, já é suficiente, já tá ótimo.